Bom, a principal notícia no futebol brasileiro hoje é a demissão do diretor de futebol Alexandre Matos da pasta de futebol da Vasco SAF na tarde de hoje, né? Não me surpreende o fato do Alexandre Matos ter saído do Vasco. Me surpreende o fato dele ter sido demitido pelo presidente da Vasco SAF, né? Eu imaginei que, por conta da divergência de metodologia de trabalho entre o que o Alexandre Matos costuma entregar em seus trabalhos e aquilo que a 777 costuma praticar, e esse trabalho não ia ter uma duração longa, né? Por tudo que já aconteceu. E assim, me surpreendeu também o fato, à época, que o Alexandre Matos aceita o projeto da 777, mesmo com todas as referências negativas, né, do ano passado. 777 foi ao mercado, trouxe jogadores no fiado, né, ficou devendo o São Paulo, ficou devendo clubes de fora, não pagou pelo Léo Pelé, não pagou pelo Lucas Piton, não pagou também pelo Orediano, veio pagar isso tudo muito depois e não cumprindo inclusive cláusulas, né, com o Vasco da Gama em relação a repasses, em relação aos investimentos. Atrasou, né, um dos repasses para o Vasco, né, e nada foi feito, né? Ali quem podia usar ali isso, aquilo ali a seu favor, a favor do associativo, não fez porque fazia parte da equipe, né, da Mais Vasco que vendeu o Vasco para a 777. 777 é uma cilada, é uma empresa piada, né? Tanto prova que ela não está conseguindo adquirir o Everton fora do país lá no futebol inglês. Por quê? Porque não é uma empresa séria, é uma empresa questionável, uma empresa que não sustenta, né, aquilo que costuma prometer. Então, a saída não me surpreendeu ele ter sido demitido, né? E aí alegam que foi por conta de vazamento, por conta da falta de confiança entre as partes, né? E que isso ficou insustentável. Mas para mim, assim como para muitos vascaínos e até para a própria imprensa, né, já era claro ali, nítido nas entrevistas do Alexandre Matos, que ele não concordava com a metodologia de análise das contratações do Vasco. Ele com certeza indicava vários nomes, né, os nomes mais caros do que aquele orçamento mínimo, né, que a 777 colocava à disposição do Vasco, e ele era obrigado a buscar outros nomes, e aí desagradava, né, a comissão técnica, que já se mostrou insatisfeita em coletivas através de declarações de Ramon Dias e Emiliano, que precisa de reforços, e o Alexandre Matos tentando as contratações. Os nomes principais não são aprovados, há uma demora nas análises, essa foi outra queixa, e as coisas vão começando a minar, né? Tanto prova que o Lúcio Barbosa deu uma entrevista hoje, coletiva, tentando explicar a saída do Alexandre Matos, tentando mascarar a saída do Alexandre Matos, e numa das perguntas ele é questionado sobre o racha no departamento de futebol, e ele deixa claro que havia divergências, que isso é natural, mas que o Alexandre Matos tinha garantido que as divergências tinham sido sanadas com a comissão técnica. Então, tá tudo errado, tá tudo bagunçado. O Vasco, mais uma vez, começa uma temporada fazendo planejamento totalmente contrário daquilo que é importante para a nossa temporada 2024, né, para mais um ano de futebol do clube. Ano passado, né, começou, né, com Luiz Melo à frente do Vasco, nada entendia de futebol, assim como esse Lúcio Barbosa nada entende, nunca teve uma experiência como presidente de uma SAF ou de um clube de futebol. Assim como o Barbieri não era técnico para o Vasco, né? Assim como o Paulo Brax não tinha que ser diretor de futebol do Vasco da Gama. E por que esses nomes e esses perfis são importantes para a 777? Porque são perfis que vão dizer amém a tudo que a 777 fizer, a todo o protocolo e os processos congelados da 777. É por isso que um perfil como Alexandre Matos, que é um perfil vitorioso, que monta times competitivos, né, mas que precisa de grana para isso, que a 777 não tem, não dariam certo dentro de um projeto falido aí da 777. Então, isso quer dizer que não me surpreende. Assim como não vai me surpreender se a qualquer momento o Ramon Dias jogar o boné.
abandonar a possibilidade de continuar a temporada com o Vasco. Por quê? As contratações que se pedem não chegam, o que chega são apostas, né? O dinheiro que se gasta com esses jogadores é para poder ter um retorno financeiro por conta da idade do mercado lá fora que esses jogadores possam ter, e o Ramon Dias vai ter que fazer de novo um milagre para poder ter uma temporada de conquistas na Série A. De conquista que eu falo é de permanência, tá? Então, basta ver os objetivos da 777. Primeiro, chegar às semifinais do Carioca. Cara, o Carioca tem 4 clubes grandes: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. O Vasco ficou de fora da semifinal disputando a vaga, ficou de fora da final disputando a vaga contra o Nova Iguaçu. Nada contra o Nova Iguaçu, até fez um campeonato muito melhor do que o do Vasco, por mérito, mas o Vasco tinha a obrigação, por todo o investimento, né, por todas as coisas que o Vasco fez a mais do que o Nova Iguaçu, e de novo, que não era da grandeza do Vasco, mas não se compara o tipo de investimento de um clube com o outro aí, o Vasco tinha a obrigação de estar na final. E por que não está na final? Devido à desordem, né? Bom, mas uma das metas era estar na semifinal do Carioca. Vejam a outra: chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Cara, o Vasco precisa, como instituição, de pessoas que pensem grande e respeitem a sua torcida. A torcida do Vasco não merece esse tipo de meta, né? Além disso, uma das outras metas é ficar entre os 10 colocados do Campeonato Brasileiro. Então assim, cara, não dá. Não dá, é cansativo tudo isso. É chato pra caramba, irritante ver o que fizeram com o Vasco. Venderam sob a justificativa que o Vasco ia ser mais competitivo, que precisava lutar de igual para igual, que ia ter um dos maiores orçamentos. Aí bota dinheiro de pinga para contratação de atletas, né? O Vasco contrata 3, 4 nomes ali e já acham que é o suficiente para fazer um campeonato digno. E quando o campeonato começa, que um machuca, o outro fica suspenso, o outro lesiona, o outro é vendido, acaba se percebendo, como foi ano passado, que precisa se fazer um investimento ali na bacia das almas, né, para ver se dá certo e de repente arriscar uma temporada. Cansa mesmo. Mas bom, essa é a minha opinião. Quero saber de você o que você pensa a respeito. E assim, cara, eu tô muito preocupado com o que tá se tornando o Vasco, sabe? E principalmente com o que pode se tornar o Vasco diante aí da 777, com todo esse amadorismo, sabe? Com toda essa falta de personalidade, de planejamento que tem sido aí à frente dessa empresa falida, né? E essa cilada que o Salgado junto com a sua turma nos colocou, né? Vou ficando por aqui.